Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Escoviação e hoje eu vim trazer uma aula para vocês sobre como que as bactérias causam a cárie e essa cárie vai para dentro do dente, vai matar o dente até chegar aquela inflamação aqui que a pessoa acorda com a cárie inchada, chega até sair pus aqui. E para isso eu estou aqui na Ângelos, que é uma empresa aqui de Londrina, e eles forneceram um material ilustrado, que é da Ângelos, para a gente poder fazer essa aula. Bom pessoal, essa ilustração de 3 dentes que a gente tem aqui, né, embaixo, tá? Que são os dentes que mastigam a comida, né? A gengiva, ó, os dentes, que a gente chama, e esses 2 grandões aqui chama de molar, que são aqui atrás aqui. Uma região muito difícil da escova alcançar é a região entre os dentes, que normalmente quem alcança é o fio dental ou a fita dental. Então, vou colocar um círculo para vocês verem aqui. Essa região é de difícil acesso, onde vocês precisam usar o fio dental ou a fita dental. Senão, a escova não consegue limpar. Vai acontecer a adesão de micro-organismos que eu vou mostrar para vocês agora. Essa imagem é o corte daquele dente. Aqui tem a gengiva. Esse tecido que a gente chama de esmalte, que é um vidro, tá? Bem mineralizado mesmo, que é o que a gente fala, desmineralizar o esmalte para produzir ácido. É justamente esse tecido aqui que vai ser destruído. Esse aqui é um tecido cheio de tubinhos, tá? Que é a dentina, e aqui dentro fica um tecido cheio de vasos, que a gente chama de polpa, que quando você vai no dentista, você fala assim, vou fazer o canal. Na verdade, essa polpa aqui morreu e ele vai abrir um buraco aqui no seu dente e vai tirar essa polpa morta aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que é o que a gente chama de fazer o canal. Aí, dando um zoom, né, os tubinhos da dentina, o esmalte e essas figurinhas aqui, né, o triângulozinho, a bolinha e o estilinguinho, são o que a gente chama de película adquirida, são proteínas que ficam na superfície do dente. Aí, imediatamente após a escovação, que você removeu os micro-organismos, já começa a vir micro-organismos e colonizar aqui. Então, as bactérias aqui que estão na saliva, e começa as bactérias aderirem à superfície através dessas proteínas, aqui que chamam de película adquirida, ela adere nessas proteínas e começa a colonizar. Aí nós temos os colonizadores iniciais, que são espécies de Streptococcus, e o famoso Streptococcus mutans, que é a bactéria causadora da cárie. O mutans é uma bactéria que forma o biofilme mais rápido, que acidifica mais, que vive melhor em ácido, por isso que ele tem essas características que faz com que ele seja um bom causador de cárie. Então, avançando, a gente vai começar a produzir a matriz extracelular, que é uma meleca, está representada de vermelho aqui, com as bactérias também acidificam, chamada lactobacillus. E isso vai aumentar, como vocês vão ver agora, e vai aumentando, mas, no entanto, o oxigênio ainda consegue entrar, e com o oxigênio não tem respiração, não tem acidificação. Até que isso se torna denso o suficiente para não ter, o oxigênio não consegue mais penetrar a camada mais profunda desse biofilme bucal, da placa bacteriana, que a gente chama, né? E como ela está muito espessa, porque você não removeu ela com a escovação, os micro-organismos passam, os mais profundos, a não ter oxigênio e a produzir essa molécula de ácido que está aqui bonitinha, que a gente desenhou, que é o ácido lático. Aqui são as bactérias, Lactobacillus streptococcus mutans, produzindo ácido, e aqui é uma visão mais próxima do esmalte, que ele é todo feito de tubinhos assim, né? E aí esse ácido começa a aumentar, vai aumentando a produção de ácido e vai desmineralizando o esmalte e vai destruindo esse tecido mineralizado chamado de esmalte.
Quando começa o início dessa desmineralização, clinicamente, são as manchas brancas, foscas e ásperas que tem na superfície do dente. Ah, Ricardo, mas eu tenho uma mancha branca aqui. Se ela for brilhante, né, e lisa, não é. Ela tem que ser fosca e áspera. Então, se for, você tem que ir no dentista. Você está com um começo de cárie. E que essa é justamente a dica para vocês. Se você tiver uma mancha branca e fosca, vocês estão começando uma desmineralização, né, mais acentuada no esmalte, e isso chama-se cárie. Como está representado aqui, já começa a ver esse desgaste que vai aumentando no esmalte e vai aumentando até chegar na dentina. Aqui a gente já começa a ter dor. Aqui um zoom, eles vão entrar em contato com a dentina, com os tubinhos, aonde tem células vivas que se chamam odontoblasto, que não vem ao caso, mas é onde consegue transmitir um impulso de dor. E essas bactérias vão atravessando, vão ferindo os odontoblastos e vão entrando e se multiplicando dentro desses tubinhos da dentina até chegar uma hora lá dentro do dente, no local chamado polpa. Como vocês podem ver, vai evoluindo, o odontoblasto vai tentando fugir da célula, das bactérias, né? E aí você tem o estímulo inflamatório e aí começa a vir células de defesa, né? Macrófagos e neutrófilos, que vão tentar comer essas bactérias, como vocês estão vendo aqui, né? Produz algumas moléculas que não vem ao caso, isso é mais acadêmico. E aí esses neutrófilos e macrófagos vão começar a fagocitar, como vocês estão vendo aqui, vão comer essas bactérias. Só que uma hora, essa guerra vai ser vencida pela multiplicação bacteriana e aí o tecido começa a morrer. E como você vê, as células nossas de defesa começam a morrer, as bactérias começam a multiplicar e o que a gente vai ver é a cárie, a penetração bacteriana na dentina e a polpa aqui está morrendo. Isso vai avançando em direção à raiz do dente, falando, nossa, Ricardo, o dente nosso é assim? A gente tem o esmalte, a dentina, a polpa que nada mais é que um monte de vaso sanguíneo, né, dentro para irrigar e nutrir esse dente, que está preso lá dentro do dente. Fala, nossa, quer dizer, meu dente é oco, ele é oco. E você tem o osso que segura o dente, tem os ligamentos que grudam o dente no osso, tem a gengiva, tem todas essas estruturas aqui, né, que tem que ser mantida em homeostasia, ou seja, em harmonia. Se eu desequilibrar isso, eu vou ter algum tipo de doença. Nesse caso, eu já tenho uma morte pulpar. E isso vai avançando aqui para a raiz. E aí o contrário pode acontecer. As bactérias podem entrar dentro do canal. Porque elas vieram de fora para dentro. Agora elas podem ir de dentro para fora. E aí elas podem ficar aqui dentro. Então precisa de alguns produtos, quando o dentista vai usar, ele precisa irrigar e tudo mais, justamente para remover essas bactérias que estão aqui dentro. Isso é uma das coisas que a empresa aqui, a Angelus, produz. São produtos para fazer justamente a limpeza do canal e remover essas bactérias aqui que o dentista usa quando vai tratar o canal de vocês. Aí para mostrar, né, os furinhos, os tubinhos vistos de frente e você vê as bactérias lá dentro. Bom, as bactérias vão crescendo, se multiplicando e chegando na região apical do dente, lá na ponta da raiz. E a hora que isso acontecer, vai ocorrer, né, produção de proteases, de moléculas, e vai haver uma inflamação também aqui nessa região que está na pontinha do dente aqui, da raiz do dente, que tem o osso em volta, que vocês estão vendo, e aí as células começam a produzir moléculas inflamatórias,
e de novo vem, né, migrar células para fazer, células de defesa para fazer a fagocitose e comer essas bactérias para poder defender a gente. Só que de novo, essa guerra acaba sendo vencida. Eu tenho células nossas chamadas de osteoclastos que vão, na verdade, por conta dessa inflamação, comer o osso. Fala, nossa, vai comer, eu vou comer o meu osso? Vai. A inflamação ali é tão violenta por causa das bactérias que você vai acabar perdendo o osso. A agressão e a reação é tão grande que o tecido começa a se desfazer e a formar pus. Você vê um monte de célula aqui, nossa, são os neutrófilos estourando e lisando o tecido, e você vai ter uma destruição extensa do osso, chega até a sumir o osso nessa região e fazer aquele inchaço que você vê. E a hora que o dentista passa o bisturi, sai pus, que a gente chama de abscesso, né, periapical. Então, vocês podem ver que de uma cárie eu posso chegar até numa lesão dessa, que é uma visão global, né? A cárie, a invasão do dente, a morte da polpa, quando o dentista fala que vai tratar o canal é por causa disso, e aí você pode ter um problema lá na ponta do dente, que a gente chama de abscesso. Certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a minha aula de como que funciona uma infecção desde a cárie lá até chegar a um abscesso na ponta do dente, e que isso ajude vocês a ter consciência sobre os cuidados bucais e não deixar que a falta de cuidado acarrete esse tipo de infecção. Eu gostaria de agradecer a Ângelos, Roberto Alcântara, que deixaram eu utilizar o material e o espaço aqui. Eu estou na Ângelos, essa sala aqui é da Ângelos. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, de dar um like aqui embaixo antes de terminar o vídeo, que às vezes as pessoas esquecem, que isso é muito importante para o canal, dá um trabalho para contratar as pessoas, conseguir o material, fazer o vídeo para vocês, ter o conhecimento para poder fazer o vídeo, certo? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Até o próximo Escoviação. Um abração.